Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês ao vivo aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão. Hoje é dia 26 de março de 2018 e eu acabei de olhar aí na online, aí o dólar está valendo R$ 3,30. É apenas uma informação para vocês que sabem que o dólar interfere diretamente nos negócios da cidade, do campo também. Se você ainda não se lembra disso, o programa que você está vendo hoje, aqui, daqui a uns dias, ele estará na página do programa no YouTube. Você pode assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser. Enfim, e se faço um outro convite, vai lá no meu canal no YouTube, o Direto da Bolsa, que é um outro canal, que tem novidades lá para vocês. Estou falando dos Estados Unidos e a Organização Internacional do Café. Os Estados Unidos querem sair da organização e o que isso pode acarretar. Bem, na agricultura moderna, agropecuária ou no agronegócio, chame como quiser, tem alguns setores, alguns segmentos que têm crescido muito nos últimos tempos. Vocês ouviram falar muito de rastreabilidade, vão continuar ouvindo, de segurança alimentar, de boas práticas de trabalho na propriedade, na indústria, enfim, onde que seja. E esse assunto é um assunto, aquele famoso assunto que botaram fermento, está em crescimento e cada vez vai ser mais exigido de todo mundo. Para falar disso e de outras coisas, a principal é que duas empresas se uniram aí e estão ligadas em tudo isso que eu falei. Está aqui comigo o senhor Nelson Bechara, consta aqui que ele é do Conselho de Administração da Gênesis Group. É isso mesmo, Nelson? É isso mesmo, Antônio. Corretíssimo. Bom, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado você pelo convite. Conta pra gente um pouco o que aconteceu, quer dizer, vocês juntaram e o que vocês fazem, aí depois a gente detalhe. Tá bom. Deixa eu te dar talvez uma explanaçãozinha rápida do que são os dois grupos, né? O Gênesis Group é um grupo que nasceu para conformidade e rastreabilidade aproximadamente 16 anos atrás, na época do Sisbov. Foi um dos precursores do Sisbov lá atrás, né? 2000, se você se lembra bem, tinha a época da vaca louca. Sim. E na época precisava se dar uma resposta a isso e nasce na época o Gênesis Group. O grupo foi se desenvolvendo e é um grupo hoje que é muito forte na rastreabilidade de grãos, essencialmente de soja e de milho, e que também trabalha um pouquinho com rastreabilidade de leite, com um programa que a gente chama de boas práticas na fazenda. Paripasso é uma empresa que nasceu há 10 anos atrás, com muito foco em rastreabilidade, através de um programa de se rastrear resíduos e na cadeia toda, para frutas, legumes e verduras. Nós percebemos, algum tempo atrás, exatamente um ano e meio atrás, que a gente tinha muita oportunidade de juntar essas duas forças. Então, juntamos Paripasso com o Grupo Gênesis para que a gente pudesse levar soluções mais completas em rastreabilidade e conformidade do campo para a mesa, como a gente gosta de conversar. E essas empresas são de capital nacional? Tem grupos estrangeiros, fundos, o que tem aí? As duas empresas são originalmente de capital nacional, né? O Gênesis Group, no finalzinho de 2014, comecinho de 2015, ele recebeu um aporte de um fundo de investimento inglês, do qual eu faço parte, um grupo chamado Actis, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do grupo como um todo. Eu li alguma coisa de Actis esses dias. Acti ou Actis? Actis. Actis. Isso, nós somos investidores da XP Investimentos, Então nós somos investidores da Stone, meio de pagamento, e temos outras empresas investidas no nosso portfólio. Vocês não querem investir em recursos humanos? Estou brincando, na verdade, quando você falou do Sisbov, eu lembrei disso, que no Brasil é muito complicado você ter um sistema de rastreabilidade para bovinos, porque as fronteiras são enormes, e como dizia um pecuarista que vinha aqui, falou, outro dia eu não achava minha esposa no supermercado, me perdi dela no supermercado. Imagina um cara que tem 20 mil cabeças de gado. Não é fácil.
E outro exemplo é a questão quantos brasileiros não têm RG ainda, né? É verdade. Uma quantidade não. Então, só para deixar ressaltado que não é tão fácil, não é Não. como na Holanda, né? Que lá é mais É fácil fazer um rastreamento. um pouquinho mais simples. Mas, independente disso, essa rastreabilidade hoje é uma exigência. Eu estou falando em pecuária. Tá. É uma exigência, é uma coisa compulsória ou o pecuarista que quer que faz? Como é que é? É o pecuarista que escolhe fazer isso. A mesma coisa no caso dos grãos, né? Só que nos casos dos grãos, hoje, quem percebeu o valor grande são as trades, né? Que são os principais clientes hoje do Grupo Gênesis. Como você bem sabe, o negócio dos grãos, o negócio das trades é um negócio de demanda muita eficiência. Então, as trades, há alguns anos atrás, elas perceberam que ir até as fazendas e identificar o produto desde a origem trazia um ganho de eficiência. Então, é uma coisa compulsória, respondendo a sua pergunta, mas que, obviamente, que as empresas que percebem o valor desse ganho de eficiência, da segurança dessa eficiência, obviamente, utilizam nesse processo. Você desculpa o meu desconhecimento, para não falar ignorância, mas quem compra soja e milho, você está dizendo que tem um ganho de eficiência quando ele sabe de onde. Quando é rastreado. Uhum. Por quê? Seguinte, você imagina uma soja que vai se deslocar lá do interior do Mato Grosso e essa soja vai para Santos, né? Essa soja que vai para Santos, que vai ser exportada para algum país, ela tem uma receita que ela tem que ser seguida para ser exportada. Umidade, ardido, sujeira e assim por diante. Quer dizer, uma série de propriedades físico-químicas. O que essas trades elas fazem? Elas, inteligentemente, elas vão aos produtores e elas vão identificando desde a origem para poder fazer o blend, né, daquilo que vai ser exportado. Ao fazer isso, ela evita que você esteja deslocando cargas que não vão compor numa determinada qualidade, ou que ela possa depois lá na frente refazer alguma receita para poder de fato enviar o produto para ser exportado. Agora entendi, agora caiu aqui a ficha. Quer dizer, se eu, por exemplo, não sei no caso de soja e milho, mas no caso de suco de laranja, por exemplo, a China, por exemplo, que é um grande importador de tudo, né? O suco brasileiro que chega lá tem que estar numa temperatura menos, sei lá, menos 3, menos, não lembro o número. Se quando o container não, navio tanque, chegar lá e eles medem e está mais, eles cobram uma taxa, uma multa. Então um produto desse, por exemplo, tem que estar rastreabilidade total, né? Nessa linha, se você me permite, Eu queria te aproveitar já para te perguntar se vocês ainda mexem com aquela coisa ou se já isso perdeu importância. Soja transgênica da não transgênica. Isso deixou de, assim, ainda existe, né, algumas empresas que fazem isso, mas isso deixou de ser um tema tão polêmico como já foi no passado. Entendi. Não, porque antes isso era uma complicação, né? Era bastante complicado. Agora, isso, normalmente, então, quem é cliente teu? A BCD, que são as grandes? A BCD são as grandes. A gente tem hoje, por exemplo, a Nestlé, que é nosso cliente no caso do leite, né? E agora, no caso de Paripasso, nós temos as grandes redes supermercadistas do Brasil. Vamos pedir um intervalo, a gente já volta já. Esqueci de te avisar, tem 2 intervalos. Gente, eu converso com o membro do Conselho de Administração da Gênesis Group. Primeiro bloco, já contou que se juntou a Paripasso com a Gênesis, né? Isso. O nome ficou Gênesis. O grupo é Gênesis, mas as marcas são mantidas independentes. A Paripasso continua como o nome dela no mercado. Ok, nós vamos no intervalo e voltamos já já. Até já. Olá, hoje é 26 de março de 2018. Eu falo com vocês aqui no estúdio da B3, do Centro Histórico de São Paulo. E hoje, quando saí de casa, minha esposa e tal estava rindo de mim, porque nas últimas semanas eu saio de casa, aí quando eu dou uma olhadinha lá nas redes, lá, o Facebook costuma dizer, naquele jeito em inglês dele, né? Antônio, keep your dream dry, né? Previsão de chuva hoje em São Paulo. E eu nunca trago guarda-chuva. Como eu tenho me molhado muito por não seguir o conselho, hoje quando eu saí de guarda-chuva fui motivo de chacota lá em casa. Bom, mas enfim, eu espero que chova para eu poder usar o guarda-chuva. Nós estamos falando de assuntos pontuais e importantes, que é rastreabilidade,
segurança alimentar, vamos falar, originação, enfim, uma série de coisas que o mundo, que as pessoas estão exigindo cada vez mais. E o entrevistado é do Conselho de Administração do Genesis Group, o Nelson Bechara. Nelson, voltando àquela questão, hoje, além da necessidade, as pessoas estão mais curiosas, querem saber, né, de onde vêm os produtos e tal. Na área internacional, a gente está falando da ADM, Bunge, Cargill, Luiz Dreyfus, antes do intervalo, alguns supermercados, principalmente países como a Alemanha, imagino que os países nórdicos também, eles exigem rastreabilidade, se saber a originação, exige uma série de compromissos, né? Exato. E o que a gente percebe nesses mercados desenvolvidos, inclusive discutindo algumas alternativas semana passada no Fórum da Abras, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que lá fora os supermercados estão de fato sendo demandados pelos consumidores para saber quem está produzindo aquele determinado produto. Alguns supermercados lá fora hoje inclusive colocam a foto de quem que é o produtor que está colocando aquele tomate na sua mesa, que é uma forma de criar um vínculo e de criar uma conexão emocional, além do aspecto da segurança que aquilo traz para o próprio consumidor. Eu vou levantar a bola aqui para você cabecear. Eu uma vez fiquei muito... apareceu na gôndola do supermercado uns envelopes, parecia cheio de ar, de legumes. Dizia que já estava higienizado e pronto e tal. Eu comprei algumas vezes. Até que alguns jornalista adora desgraça, né? Eu não faço muito bem. Mandou analisar aquilo lá. E aí saiu uma lista, cuneiformes fecais e o diabo. Às vezes eu compro isso ainda, eu espero que a manchete tenha resolvido. Mas para esse tipo de problema na área de frutas, verduras e legumes, também vocês fazem testes para ver se a coisa está do jeito que está escrito ali, né? Hoje existe um programa chamado Rama, que é um programa de iniciativa da Abras, junto com a Paripasso, onde a gente faz análise de resíduos para 28 categorias de produtos que são determinados pela Anvisa. Algumas boas redes de supermercados já se adiantaram e fazem isso para todo o espectro. O que a gente faz? A gente coleta amostras nos supermercados no Brasil todo e manda-se fazer uma série de análises para exatamente identificar se tem algum resíduo. E a beleza do programa é essa: se você identifica o resíduo, você já notifica a sua rede de produtores ou distribuidores para que ele tome uma atitude e aí o próprio supermercado consegue recolher todo aquele produto da gôndola, fazendo isso de forma proativa. Digamos, por exemplo, eu sei que produtores de tomate, você me falava antes do programa começar, que tem produtores de tomate altamente tecnificados. Exatamente. Eu tenho lido algumas reportagens a respeito, com uma produção enorme, principalmente esse pessoal, não só ele, mas esse pessoal de baby tomato, né? Os pequenininhos, docinhos. Exatamente. E quando você está assim, digamos, como se deve, né? Tudo tranquilo, tudo arrumadinho, você obtém um preço melhor pelo produto? Eles obtêm, você não. O que acontece ao longo do tempo é que assim, algumas redes que têm redes de supermercado que têm um nível de desenvolvimento maior, eles valorizam de fato o produtor que tem boas técnicas e tem uma garantia de qualidade, de abastecimento. Esse produtor ele é de fato incentivado pelo supermercado, porque o supermercado, conhecido por espremer fornecedor, por sempre apertar, mas ele tem uma preocupação muito grande que aquele produto que ele está colocando perante o consumidor, ele seja um produto seguro. Então, de fato, ele consegue ter alguns incentivos para ser um bom produtor de tomate, por exemplo, que é o exemplo que você deu, mas isso vale para outras categorias de produto. Frutas, verduras, legumes. Porque o consumidor, de uma maneira geral, eu falo por mim, mas se eu vou fazer uma salada, eu compro lá na feira, o que seja, eu desinfeto. Porque é da feira, melhor desinfetar que não desinfetar. E desinfeto ainda, não uso aqueles produtinhos não. Vinagre. Ou vinagre ou uma pequena colherinha de
cândida. Cândida. Mata tudo. Mata tudo. Não sei se faz bem pra gente, mas que Não. mata os bichos, No mata. nível pequeno não tem problema. É, porque não fica branca. O Aham. alface não fica branco, né? Porque quando você vai comer uma maçã, você vai comer um. Por exemplo, eu sou louco, eu como muito tomate. Eu gosto de tomate. Eu gosto de pimentão, que são produtos que sempre que começa essa coisa de que tem toxicidade, eles estão lá no topo da lista. Ah, tem alguns campeões. O morango é outro que é campeão de Morango, audiência. que é bom também, Que é né? muito bom. Então, nesses anos que você está aí nessa empresa, tem havido uma evolução com esse trabalho que vocês fazem, com a exigência dos mercados e... Tem. E aqui não é demagogia. Assim, de fato, existe uma consciência muito grande hoje dentro da cadeia varejista. E se você olha os indicadores, como tem evoluído ao longo do tempo, todos os indicadores que mostram a quantidade de resíduos, eles têm de fato diminuído. Porque a partir da consciência dos mercados, exigir da sua cadeia a manipulação correta e poder rastrear, existe uma evolução natural da qualidade dos produtos. Tanto que alguns supermercados não se restringem àquelas categorias que a Anvisa exige. Ele vai para 100% do espectro para, de fato, entregar um produto seguro. Uma pequena observação, se a gente vai para o leite longa-vida é leite longa-vida, algumas categorias de produto, o Toddy é o Toddy, eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, mas aquele produto que você vai com uma grande frequência no supermercado, entre eles é o FLV, né? A fruta, legume e verdura. Então o supermercado tem uma preocupação cada vez maior de estar te entregando um produto fresco, te entregando um produto que de fato seja saudável, e porque sabe que você tem aquele consumo frequente. E ele quer você voltando toda semana para estar se abastecendo naquela sua rede de confiança. Claro, enchendo o carrinho. Eu converso com o Nelson Bechara, do Conselho de Administração do Gênesis Group, está falando de um assunto que é aquele tipo de assunto que quem está no setor aí, seja de hortifruti ou de grandes culturas, com soja, milho, nós estamos falando da aflatoxina. Lembra que a gente fala Vamos depois falar. do intervalo? Todos esses produtos não tem saída. Se você quiser continuar ativo e vendendo para que seja mercado ou para as originadoras, para as tradings, você vai ter que se adaptar a essas modernidades que são exigidas dos novos consumidores, dos novos compradores. Vamos ao intervalo e eu volto já, até já. Ok, estou de volta, o programa Mercado Futuro. O papo aqui no intervalo está muito bom. É pena que já estamos no último bloco do programa. Eu converso com o Nelson Bechara, do Conselho de Administração Gênesis Group, que juntou-se com a Par e Passo e agora eles estão cobrindo um amplo espectro, né? Grãos, os grandes grãos aí, frutas, verduras e legumes. Duas coisas que eu ia te perguntar. Na questão da FLV, aí, frutas, legumes e verduras, quando você faz um exame, analisa, seja fruta, verdura ou legume, tem o que a lei exige que não pode ter resíduo. Isso. E pode ter outras coisas que você mesmo quer, ou você ou teu cliente quer ver se tem. É isso que ficamos entendidos por aí. Exatamente. Então, não, tá certo. Na questão do leite, antes de falar da aflatoxina, é só o leite que vocês analisam ou queijos, iogurtes, etc. O que nós temos hoje dentro do mundo do leite, nós temos um programa que nós fazemos para um grande produtor de leite, grande demandador do leite, que chama-se Boas Práticas na Fazenda, onde a gente vai lá no produtor e a gente define junto com esse nosso cliente um protocolo e a gente audita os produtores em cima desse protocolo. Nós não auditamos o leite que ele produz. O que nós fazemos é auditar o produtor porque, por instrução desse nosso cliente, por recomendação, ele sabe que ao seguir esse protocolo de trabalho, por consequência, o leite vai ter uma melhor qualidade. Inclusive, ele remunera mais o produtor que é bem classificado nesse programa que nós fazemos em parceria. Aliás, aqui entre nós, uma futrica, né? O mercado de leite está uma loucura. Com aquela história da Lala mexicana, que comprou a Vigor, perdeu a Itambé para Lactalis, acho que é. Lactalis.
Se é francês, não tem S, hein? Francês não usa o S. Mas aqui se fala Lactalis. É. E tá, então esperando uma câmara de arbitragem. E tem a Nestlé por aí que, por enquanto, é a maior captadora de leite. Mas com esses gigantes chegando por aí, tá uma briga boa. Mas isso aí é só futrica. Vamos falar de aflatoxina. Eu sou de uma geração que a gente parou de comer amendoim, porque diz que o amendoim tinha aflatoxina e que era cancerígeno. Uhum. Mas a aflatoxina que ele vai falar aqui não é do amendoim. O milho. O milho tem isso, é? O milho tem. O milho, dependendo da... O que é a umidade? É a umidade, exatamente. Dependendo da safra, do período, se tem muita umidade, o milho você encontra a aflatoxina, que, como você disse, ela é uma substância cancerígena, né? Então, o que nós fazemos? Hoje, o Gênesis Group hoje tem 2.000 colaboradores espalhados no Brasil inteiro. A gente costuma brincar que a fazenda mais longe de uma das nossas bases fica no máximo a 50 quilômetros. Né? O ano passado prestamos serviço para 900 municípios. Então, o que nós fazemos? Dentro dos nossos serviços, nós temos uma unidade de controle que nós vamos nas fazendas fazer o teste de aflatoxina, porque se ela de fato for constatada a ainda aflatoxina... no pé? Não no pé, no caminhão, lá na fazenda. Antes do caminhão ser embarcado, a gente testa a aflatoxina para os nossos clientes, muito preocupados com a segurança alimentar, e se aquilo é detectado, é feito um teste depois, faz um teste qualitativo, depois um teste quantitativo, e obviamente se tiver um problema, você nem manda essa carga para o destino final. Que já é uma economia. Que já é uma economia logística absurda e uma economia de saúde, né? Que é difícil você quantificar, mas está todo mundo preocupado em ter produto seguro lá na frente. É gozado. Será que a aflatoxina resiste a um processamento? Acho que existe, né? E vamos lá, e a gente fala de aflatoxina, você tem alguns níveis de aflatoxina que você consegue tratar. Tem tratamento químico que você consegue reduzir bastante os níveis de aflatoxina a parâmetros aceitáveis pela saúde. Esse negócio de se alimentar, Nelson, é complicado, né? O Brasil que agora está tendo operação e operações, aquelas que você já sabe, descobre-se cada coisa por aí, né? Eu não sou preconceituoso. Eu sei que não deve ser um produto assim, para se comer todo dia, mas eu como salsicha, eu não tenho preconceito. Eu também gosto de embutido. Não tem preconceito. Eu gosto de tudo que eu gosto. Eu vou dizer uma frase, não é da tua geração, que você não tem nem cabelo branco, mas tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda, sabe como é que é? Eu não como gordura, mas eu como carne. Eu não como aquela gordura de picanha, de contrafilé, eu não como. Tem gente que come. Mas eu gosto de ver, de fazer e tal. Vamos falar um pouco de cozinha agora? Vamos falar Você é cozinheiro, é? Eu sou metido a besta, eu não sou cozinheiro. Quer dizer que, hoje é segunda-feira, sexta-feira dia 30 é sexta-feira santa. tem bacalhau. Quem vai fazer bacalhau na sua casa? Na minha casa sou eu que faço bacalhau. Vamos saber que tipo de bacalhau é, né? Eu faço uma bacalhau. Quando eu casei, historinha curta. 1,5, tem que ser rápido. Eu falei, mãe, eu preciso impressionar a minha futura esposa. Ela falou, vou te ensinar a fazer um bacalhau. Que é um bacalhau que a gente faz na assadeira, que eu coloco bacalhau, batata por cima, depois pimentão, cebola, muito azeite bom, que é fundamental, que essa é uma indústria que está todo mundo de olho na indústria do azeite. Põe passar. Você põe meia hora no papel alumínio, fechadinho, forno alto, depois você abaixa mais 1h30, você deixa ele assar no forno. Não tem. Vinho verde. Eu também faço esse bacalhau. Não tem crise. Eu conheci uma senhora portuguesa que ela dizia que o bacalhau, para ficar bom, tinha que ser afogado 2 vezes. Primeiro na água, né, pescado, e depois no azeite. Mas você percebe a importância... Batatas ao murro também. Você percebe a importância da rastreabilidade? Quer dizer, se a batata for rastreada, se o produto que a gente está consumindo ele é rastreado, a gente se sente muito mais seguro para consumir e passar a Páscoa mais feliz, né? Pois é, tá vendo? Que belo final de programa. Fiz o meu merchan. O merchan tá feito. Vamos combinar uma hora, eu faço esse bacalhau com tomate, com pimentão verde, amarelo, vermelho, todos eles. Fica bom, porque o azeite salva tudo. Salva tudo, é verdade. Nelson, muito obrigado. Nosso programa está terminando, o horário está terminando. E é aquilo que eu te falei antes do programa. Gostou? Estou à disposição aqui. Já faz décadas, viu? Pode voltar quando quiser.
E quando tiver uma novidade, me avise. Nós que agradecemos a oportunidade e as portas do Gênesis Group da Paripasso estão abertas a você para uma hora conhecer e entender mais a fundo o que a gente faz por lá. Ok, muito obrigado. E se o fundo, provocação, eu não tenho juízo. Se o fundo estiver interessado em investir num artista, é um startups. A gente adora artista. Muito obrigado. Gente, aqui o programa é assim, a gente fala sério, mas também ri um pouco. Muito obrigado, até amanhã, amanhã tem mais, dia 27. Tchau para vocês, obrigado.